Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que estamos chegando para mais um dos nossos encontros semanais aqui no Teolosofando. Estamos estudando o livro de Jó e o problema do sofrimento humano. Já vimos até aqui os discursos dos três primeiros amigos de Jó a se pronunciar frente ao seu sofrimento. Agora nos debruçaremos sobre os discursos de Eliú, o amigo mais jovem, porém o mais sábio dentre todos. Você está pronto? Então aperte os cintos e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Tome aí contigo a sua Bíblia, o seu material de apoio, e prossigamos fazendo a leitura de Jó, capítulo 32, a partir do verso 1. Vai aparecer para você aí na tela, mas tenha liberdade de acompanhar na sua própria Bíblia também. Jó, capítulo 32, versículo 1 a seguir nos diz assim: Então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia, condenava a Jó. A partir do capítulo 32, um novo ciclo se inicia no livro de Jó. Um personagem é inserido e traz uma filosofia diferente dos amigos que o antecedeu. Quem foi Eliú? Essa é a mais completa genealogia apresentada no livro de Jó, referente aos seus amigos. O texto identifica-o como alguém que, apesar de ser o mais novo, é o mais próximo dos amigos do patriarca. Gênesis capítulo 22, versículo 21, coloca o pai de Eliú na genealogia de Naor, irmão de Abraão. Se aceitarmos essa possibilidade, Jó pode ser um descendente direto de Abraão, logo, os dois são parentes. Qual é o problema da ausência de Eliú nos discursos iniciais do livro de Jó? Eu trouxe aqui duas possibilidades. Por que Eliú não aparece nos discursos iniciais que foram estudados, apresentados até aqui para você? Duas possibilidades. Primeira possibilidade é que o capítulo 32 do livro de Jó, a partir do 32 em diante, é um acréscimo ao texto original. Segundo essa teoria, após o retorno do cativeiro babilônico, os escribas fizeram esse acréscimo a fim de justificar, tentar provar que o sofrimento do justo nem sempre é justificado no início. A segunda possibilidade é que, por ser o mais novo dos amigos de Jó, Eliú não tinha direito de fala, não tinha direito a participar nos discursos, a não ser como ouvinte, e nós temos isso no versículo 6 do capítulo 32. Isso só aconteceu após os discursos, os argumentos dos três amigos de Jó se encerrarem. Portanto, nessas duas possibilidades, tanto na primeira quanto a segunda, nós temos um jovem falando, um jovem discursando posteriormente, por último, mas
com uma mente de gente grande, e é isso aí que nós vamos estudar, que já estamos estudando na realidade aqui nesta aula no Teolosofando. Quais foram os temas desenvolvidos por Eliú no seu discurso? Qual foi a teologia desenvolvida por Eliú? E eu destaco alguns temas principais aqui. Primeiro tema: Deus nunca deixa de se revelar, porém, às vezes, ele se cala. Acompanhe conosco na transição a seguir a leitura do capítulo 32, versículo 12 ao 18, que nos diz assim: Eis que nisso te respondo, Eliú, discursando, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. No entendimento de Eliú, Jó interpretava o silêncio de Deus como uma forma de punição contra ele. E José Gonçalves, no seu livro, também acerca da história de Jó e do sofrimento humano, ele diz: o silêncio possui uma importância crucial no processo de comunicação e, por isso mesmo, é essencial na experiência religiosa. O problema é que para os amigos de Jó, os amigos que discursaram inicialmente, o silêncio de Deus é motivado pelo pecado do fragilizado amigo Jó. E às vezes Deus nos fala de forma diferente. A sua voz pode ser ouvida até mesmo no silêncio. E eu quero lhe convidar para mais uma vez acompanharmos um texto bíblico, Salmos de número 13, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia o salmista Davi declarando assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? E ele pergunta: para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. E ele conclui: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nós temos aqui 5 perguntas de Davi frente ao silêncio de Deus. A pergunta primeira: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? A segunda: esqueceu-se de mim? A terceira: até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei tomado pela tristeza? E até quando o meu inimigo vai prevalecer? Davi faz 5 perguntas a Deus, e Deus não responde nenhuma de suas
perguntas. Às vezes, Deus se cala. Não significa dizer com isso que ele não esteja presente, mas talvez ele esteja em silêncio. E nós temos um dos filhos de Corá, no Salmo 46, verso 10 e 11, respondendo esta inquietação da nossa alma, quando Deus, através do Espírito Santo, diz a ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Às vezes, Deus se cala. Mesmo não deixando de se revelar, Deus está em silêncio para provar o desígnio do nosso coração. Talvez estejamos perguntando: até quando, Senhor? E no livro dos Salmos, de número 46, ele nos responde: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O segundo tema desenvolvido por Eliú durante os seus discursos: Deus é soberano e justo. Observe o quanto este jovem, este ainda menino, tem uma mente de gente grande, é um homem sábio. Deus é soberano e justo. E ele diz no capítulo 34, a partir do 12, também: na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria para o pó. Eliú está defendendo, é uma teodiceia, ele está defendendo a soberania e a justiça de Deus. O livro de Jó exalta a soberania de Deus. Desde o primeiro capítulo, fica evidente que Deus está no controle de todas as coisas, pois diz até mesmo que o Satanás pode ou não fazer. Deus é chamado de Todo-Poderoso 32 vezes ao longo do livro. Uma coisa Eliú está certa: Deus é soberano e não pode cometer injustiça. Jó, já no final do livro, ele reconhece esta soberania e a justiça de Deus ao declarar, no capítulo 42, verso 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos. Nós temos então um discurso de um jovem, porém sábio, que declara que Deus é soberano nos céus e na terra, e ele não perverte a justiça e o juízo. Portanto, podemos declarar e descansar o nosso coração, pois Deus é soberano nos céus e na terra, e ele tem em suas mãos o controle de nossas vidas. Você crê assim? E o terceiro tema que podemos extrair da teologia de Eliú é que o sofrimento é pedagógico. Eliú estabelece uma teodiceia pedagógica. Anteriormente, nós vemos que ele estabeleceu uma teodiceia para defender a soberania de Deus. Agora, ele estabelece uma teodiceia pedagógica na tentativa de explicar o sofrimento. No capítulo 36, verso 15, ele diz: ao aflito,
livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Nesse texto, Eliú contribui significativamente para a teologia do livro de Jó. Para ele, o sofrimento pode trazer lições relevantes para o amadurecimento daquele que teme a Deus. E C.S. Lewis vai nos dizer que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o megafone de Deus para um mundo surdo. Através da dor, através da angústia, do sofrimento, Deus se revela ao homem e revela também os seus planos e revela também a sua soberania. O sofrimento nos traz lições que talvez não aprenderíamos no dia da bonança. A adversidade nos ensina grandes lições que talvez não aprenderíamos no dia da prosperidade. Portanto, diante disso, podemos então analisarmos, observarmos tudo o que está acontecendo à nossa volta, o dia da angústia, o dia do sofrimento, e extrair deste dia lições importantes que nos levarão ao amadurecimento espiritual e a vivermos experiências grandiosas com o nosso Deus. Paulo, ele entendeu isso. E você sabe que dentre os apóstolos de Jesus Cristo, Paulo é o apóstolo tardio, o apóstolo que foi escolhido posteriormente e que viveu grandes lutas, grandes batalhas, grandes sofrimentos. E de cada uma delas, Paulo extraiu lições extraordinárias. E ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a seguir, dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos então alguém que passou momentos de grande privação e que entendeu no final da sua jornada que estas tribulações produziram nele paciência. E a paciência gerou experiências, e experiências com Deus, experiências com o próximo, experiências com o mundo, experiências com o sofrimento. E a experiência gerou em seu coração a esperança, e para ele a esperança não traz confusão. Portanto, nós temos uma teologia desenvolvida de forma sábia, de forma justa sobre Deus, e que nos ensina que o sofrimento, além de ser permitido por Deus, o sofrimento também é pedagógico. E eu quero lhe convidar para concluirmos esta aula, a fim de já nos prepararmos para a próxima, na quinta-feira que vem, a lermos juntos, lá na segunda epístola a Timóteo, Paulo, no final da sua vida, ele vai dizer, já entendendo que a morte estava próxima, e depois de ter adquirido lições que não aprenderia no dia da bonança, no dia da prosperidade, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois de viver grandes tribulações,
e passar por momentos de privação. Paulo está preso aqui nesse contexto e sabia que não sairia daquela prisão a não ser carregado para o túmulo. Ele diz: combati o bom combate, eu já acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, o sofrimento, a dor, a angústia pode nos ensinar lições extraordinárias, pois o sofrimento, ele é pedagógico. Este foi Eliú, um jovem, porém, muito sábio. Eliú nos ensina que a sabedoria não é um privilégio dos mais velhos. A sabedoria é dom de Deus. E Tiago, capítulo 5, versículo 5, nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. E Provérbios 8, 12 e 17 contribui dizendo: eu amo, ou eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aí sim, eu amo os que me amam, e os que madrugada cedo me buscam, me acharão. Dos amigos de Jó a discursar, Eliú se destaca por sua sabedoria. E a minha oração é que Deus nos conceda tamanha sabedoria frente à dor e o sofrimento do próximo, ou talvez até mesmo frente à nossa dor e o nosso sofrimento, para que tenhamos amor e compaixão e possamos ser o braço ou os braços do Senhor àqueles que sofrem. Então ore, peça a Deus sabedoria para que no dia da adversidade você possa se posicionar como Eliú e entender que Deus é soberano nos céus e na terra. E como já fizemos outras vezes aqui durante essa série de estudos sobre o livro de Jó e o problema do sofrimento humano, eu quero lhe convidar a orarmos juntos, onde você estiver nesse momento. Pare um pouquinho, tome aí alguns minutos para que nós possamos orar a Deus e buscar nele, que é a fonte de toda a sabedoria necessária para que possamos enfrentar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias também. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, honramos, bendizamos e celebramos o teu nome, porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Nós te louvamos por esses momentos que estamos vivendo aqui no canal, no Teolosofando. Momentos, ó Deus, de crescimento e elevo espiritual, do qual o Senhor reservou esse tempo para falar aos nossos corações e ministrar à nossa alma este estudo extraordinário sobre o livro de Jó. Grandes lições estamos extraindo da tua palavra. E hoje, Senhor, não foi diferente. Nós aprendemos que o Senhor se revela, porém, às vezes, o Senhor se cala frente ao nosso ou aos nossos sofrimentos. O Senhor continua sendo soberano e age com justiça e com juízo. Como também nós aprendemos, ó Deus, nessa aula, sobre a importância de buscar em Ti sabedoria, pois o sofrimento, ele é pedagógico. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, para que possamos enfrentar o dia da adversidade, o dia da tribulação, da angústia,
E a exemplo de Paulo, quando nós lemos aqui, quando ele escreveu aos Romanos, entender que a tribulação ela vai produzir experiência e a experiência produz esperança e por fim nós temos, ó Deus, um coração disposto a compreender os teus desígnios, quando ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, e agora está me reservada apenas a coroa da justiça. Ó Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria também frente à dor e o sofrimento do nosso próximo, para que possamos ser os braços do Senhor, estendidos a exemplo de Eliú, sempre com palavras brandas, suaves de conforto ao coração daqueles que estão sofrendo e estão vivendo o dia da adversidade. Que o Senhor, através de nós, possa alcançar o coração do necessitado, do angustiado, daquele que está vivendo, Senhor, o dia da tribulação. E eu oro em favor deste meu amigo, desta minha amiga, que acompanhou esta aula até este momento. Por tua graça e misericórdia, o alcance com suas mãos neste momento. Pai, diante da dor, do sofrimento, como também da desesperança desta pessoa, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, alcançá-la com a tua graça, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e ministramos sobre este coração, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva neste momento, ative as notificações para que o YouTube possa lhe lembrar sobre os nossos compromissos, nossos encontros que temos aqui todas as quinta-feiras. Deixe o seu like através da sua contribuição, compartilhe o link da nossa aula no grupo da sua igreja, entre os seus amigos, nas suas redes sociais, como também deixe aí para nós o seu comentário, deixe aí para nós o seu pedido de oração, pois estaremos orando e intercedendo a Deus por sua vida. Eu lhe aguardo. Próxima quinta-feira, nós daremos ainda continuidade no nosso estudo sobre o livro de Jó e o problema do sofrimento humano aqui no Teolosofando. Quinta-feira que vem, eu te aguardo para mais um dos nossos encontros semanais. Um grande abraço e até lá!